Pronto! Sussurri Catalina! Sussurri Catalina! Sussurri Catalina! Morrer é... Morrer! É a última coisa que tenciono fazer na vida. É uma palavra, disse o Woody Allen. A sério? Morrer é a última coisa que tenciono fazer na vida. Bem pensado. Uau, vem tragédia. Para onde varamos? Vamos, neste dia, em 1589. Já nem os filhos são vivos. Pois. Nem foi um bom ano. Por acaso não, de Nem vinho para foi vinho, péssimo. exatamente. Era tudo de pacote. Foi bom ano, boa colheita para vinho de pacote neste ano, 1579, Tetra Pak. Morria em Massangano, o primeiro capitão-general de Angola, Paulo Dias de Novaes. Um nome que quem conseguiu ir às aulas todas do liceu talvez tenha lá apanhado. Paulo, Tu cá, Paulo. é o nome dele, nasceu por volta de 1510, foi registado uns dias depois, em Portugal, numa família muito ilustre. O avô, temos aqui este apelido Dias, não é? Era nada mais nada menos do que o célebre navegador Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias tinha o neto, portanto isto era tudo sempre os mesmos. Está não é? tudo ligado, sim. Estava tudo comprado. Tudo comprado. E portanto o Bartolomeu Dias e este tipo, o que é que havia de fazer? Se o avô era navegador, era ser navegador também. Ele disse, eu vou seguir as pegadas do meu avô. Foi difícil seguir as pegadas do avô, pois se o avô era navegador, as pegadas Claro, não. naturalmente na água. Sim. São efêmeras, muito. E as barbatanas? As barbatanas eram tão grandes que uma pessoa nem sabia onde é que começava e acabava. O avô era um Sim. homem enorme. Muito bem, vamos por partes. Vamos falar de Angola, claro, da história de Angola, quando não sequer existia este nome para aquela parte do mundo. Antes que ele chegasse, ele vai ser o primeiro capitão-general, portanto, o primeiro português que se manda para governar aquela zona. Os portugueses já lá tinham andado mais ou menos 100 anos antes destas aventuras. O primeiro a lá ter aportado é o navegador Diogo Cão. Ele chega lá em 1482, no reinado do Dom João II, que era o rei. Ele chega à costa no Zaire, ou no Congo, também é um rio, não é? É um rio e também uma região. Lá entra por o rio adentro, vê os peixinhos, vê aquelas coisas todas. E assim, está aqui um espaço Está. muito bem apanhado. É uma espécie de badoca. Sim, parque. Maior. Isto no fundo é o quê? A badoca Também maior. uma pessoa vem tão longe e acaba por ver a mesma coisa. Não é? Tem lamas? Não tem lamas? Vou buscar Vou lamas. buscar lamas. Claro, ele não encontrou nenhum dos países, nem os Congos, nem os Zaires, nem Angola, porque não existiam com estas denominações, nem com estas fronteiras. São uma invenção europeia até do final do século XIX, esta chamada África a régua e esquadro, quando as potências europeias dividiram. Isto é para ti, se nós olharmos para o mapa do mundo, claro, a Europa é toda, as fronteiras são muito sinuosas, não é? Dão Szinhos e voltas, porque foram conquistadas batalha a batalha. E vamos, a África e a maior parte das fronteiras africanas são completamente retas, a tal rega esquadro com que 3 ou 4 países dividiram a África. Agora, estamos, claro, muito antes disso. O que os portugueses encontraram lá quando chegam, no finalzinho do século XV, o tal Diogo Cão, foi uma data de reinos, uns maiores, outros pequeninos, claro, agrupados nos seus territórios, geralmente até inimigos uns dos outros, a grande potência daquela região. Mas já fixados. Já, sim, milenarmente. Claro. Era a terra milenar destes pequenos reinos. Pequenos, uns grandes, outros maiores. Uns mais pequenos, outros maiores. A potência daquela altura, o império ali, era o império do Congo. Mandava naquilo tudo e depois os reinos pequeninos eram aquilo que se chama reinos vassalos. Ou seja, mandavam sobre o seu território, mas deviam obediência suprema ao tal imperador do Congo. O mais notável desses reinos pequeninos era o reino do Dongo, cujo título de rei, portanto, a palavra para rei na língua local, era Negola, de onde vem a palavra Angola, que vai ser mais tarde o nome do país e o atual nome do país. É para isto que eu trabalho cá. É para Não é saber. fascinante? Adoro. Sim, ou seja, dizia-se o Negola do Dongo, era o rei do Dongo, Negola, e depois passou a ser Angola. Desde o início, os portugueses, que eram muito ratos, o que é que eles fizeram? Amizade com o rei do Congo. Os reis do Congo converteram-se ao cristianismo, usavam nomes engraçados, o Dom Afonso I, em homenagem ao rei da altura, Dom Diogo, portanto, nomes cristãos, claro. E depois foram explorando as rivalidades entre os reinos pequeninos, dividir para reinar, para irem entrando ali, para se impor naquela região. Durante as primeiras missões que lá fizeram, o que os portugueses queriam era duas coisas: cristianizar, levar a palavra do Senhor, e depois, claro, ir buscar as riquezas naturais que lá estavam. Para além das muitas riquezas que foram também sendo descobertas,
o grande grosso do que os portugueses iam fazer nesta zona do mundo era buscar pessoas, buscar escravos, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que eram depois levadas para o Brasil. Nesta altura está a acontecer a colonização do Brasil e precisavam, para as plantações de cana-do-açúcar, precisavam de ir buscar esta mão de obra gigantesca à África, e era sobretudo esta parte do mundo. O nosso Paulo Dias de Novaes vai viajar para o reino do Dongo pela primeira vez em 1559, vai como missionários jesuítas, a coisa corre mal, eles são presos, é uma aventura incrível, ele fica 6 anos preso, não se sabe muito bem o que terá acontecido, e conta-se um bocadinho quase a história da Pocahontas. Foi uma princesa, uma filha de um rei local, que o ajudou a sair. Ele volta para Portugal e desta vez é o rei da altura, que já não é o Dom João II, é o Dom Sebastião, que vai dizer assim: volta para a África, filha da mãe! Com essa mesmíssima voz. Exatamente. Nós fazemos sempre esta. Muito indefinida. Sim. Peço desculpa. Parece sempre que tinha acabado. Estava a usar aqueles calções mais apertados. Um Coronel Tapioca também abaixo. Sim. Que era como se vestia o Dom Sebastião. Bom, entretanto, ele lá volta, 1574, este ano. Lá vai o Paulo, desta vez já com o cargo de governador-general daquela região. Ele vai se instalar na lindíssima Ilha das Cabras e vai dali lançar uma campanha diplomática com o tal rei do Gongo, a dizer: a gente gostava, dava lá a mãe, a avó. Isso é que se chamava a Ilha das Cabras. E vai negociar ali com o rei do Donga, dizendo: gostava de ir mesmo para a terra, a gente está aqui na ilha. Não é que a gente gosta de uma ilha. Estamos bem, temos algumas até já. Mas queremos ir para cá. E o rei, o tal Negola do Dongo, diz assim: instalem-se, faz favor, em terra, façam de conta que estão em vossa casa, não reparem, a mulher a dias hoje não veio. Está tudo desarrumado, mas não é costume. Não liguem, não reparem, exatamente. Olha, isto está para passar, isto é roupa para passar. E já o rei do Dongo, como sabem, tirar das costas de uma cadeira. A tirar tudo, levantar tudo. Isto é para passar, isto está lavado, isto está lavado. Essas redenções da vida contemporânea em pessoas. Ainda a tirar na corda, mas a disfarçar, a continuar a falar para disfarçar, sabe? Tinha apanhado a corda. Então, olha, vocês sentem-se aí. Casa de banho lá. Oh, Maria, puxa no frigorífico, à vontade. Pega nas orelhas do edredom, põe para cima. Só puxar as orelhas à cama. Por amor de Deus, concentrem-se. E é assim que ele se instala em terra e vai fundar a primeira cidade europeia no sul de África, a que ele dá o nome de São Paulo da Assunção de Luanda. Mais tarde, claro, apenas Luanda, cidade que ainda lá está e que ainda lá está no centro, no coração de Luanda. As primeiras fortificações que foram construídas nesta altura e que hoje em dia constitui, claro, o centro antigo e histórico de Luanda. A coisa vai correr bem, só que com o cargo, quando se dava, os reis davam estes cargos, mas tinham as obrigações, não era só privilégios. E uma das obrigações era povoar e, sobretudo, de avançar para dentro, como se fez no Brasil, em busca de mais e mais e mais riquezas. Cobre, marfim e, sobretudo, claro, escravos. E vai daí que ele vai à procura de uma outra riqueza, umas míticas minas de prata. Ele não as vai encontrar, não é que não tente, ele vai. E aí os aliados do Dongo, o tal rei, pensa: bem, estes tipos então querem entrar cá para dentro e roubar-nos as nossas coisas todas. Claro. Então mudaram as minas de sítio. Ele assim nunca conseguiu encontrar. Ele chegava lá, estava aqui umas minas, não, por acaso não. Ou seja, passa esse período de encanto, não é? Tapada com Minas folhas. não! Tapado com folhas. Ele: Minas não, por acaso outro dia passou também aqui uma senhora a perguntar: isto deve ser qualquer. É no Google Maps está a meter aquilo lá mal, a informação mal. Fizeram aqueles alfinetes mas sim, nem nunca ouvi aqui falar de umas minas. Havia uma senhora ali em baixo que arranjava, mas era tipo uns atacadores, umas coisas assim, mas não, fora disso não me lembro disso ter alguma vez acontecido. Não encontrou as minas, portanto. Não. E claro, esta conquistar território vai arranjar, vai fazer perder a vontade do rei do Dongo e do Congo, que vão ficar inimigos sérios. Claro, sentem-se roubados, não é? Passou o período de encantamento, de claro. Estejam à vontade para... Então, afinal, isto era só a Luanda, agora já vai não sei o que, claro. A gente dá a mão. Exato. Ele acaba por morrer, o nosso Paulo Dias de Novaes, doenças várias, claro, já se sabe como é que é, uma pessoa também não havia televisão nesta altura, morreu em... Gravíssimo. Um pequeno. Não, malária e claro, essas coisas. Num olho. Lá morreu. Um olho. Como é que se chama? Gonorreia nos olhos. Sim. Horror. Era uma espécie só da zona. Não foi completamente bem sucedido, não encontrou lá as minas, mas estavam lançadas as bases para a presença portuguesa em Angola, com o centro precisamente na cidade de Luanda. Durante os séculos seguintes, foi daqui que saíram muitos dos escravos que foram enriquecer os europeus no outro lado do mundo. Fui procurar o número
Segundo a base de dados americana Atlantic Slave Trade, entre 1500 e 1866 saíram de Angola perto de 6 milhões de pessoas na condição de escravos. Um número que nos faz pensar mesmo, 6 milhões de pessoas em 300 anos. Bom, Portugal só se vai voltar a interessar por Angola fora deste comércio dos escravos já no século XIX, com a independência do Brasil, e acaba o tal comércio, não é, dos escravos, e portanto os portugueses e os outros países também. É já no finalzinho do século XIX que se vão mandar colonizar. Colonizar é diferente de ir lá buscar escravos. Colonizar é instalar portugueses, instalar pessoas brancas naquelas zonas e formar ali as suas comunidades. As primeiras fornadas são de criminosos deportados do reino. Como a Austrália era uma colónia penal. Portavas-te mal na Inglaterra e eles mandavam para a Austrália. Portugal também fez o mesmo. Era o chamado degredo, ir degredado para a África. Por exemplo, tu apanhavas 20 anos de cadeia ou 7 anos em Angola de degredo. Venha o diabo e escolha. Venha o diabo e escolha, claro, porque condições muito duras na altura. Um caso famoso dos primeiros, Zé do Telhado, já falámos dele aqui, o famoso assaltante Zé do Telhado, e lá morreu em Angola. Começam também em força as campanhas militares portuguesas contra os pequenos reinos e as fronteiras de Angola começam a desenhar-se como são hoje. A guerra não é só esta guerra dos anos 50, 60 e 70 do século XX, ela começa logo no século XIX, a guerra contra os povos que lá estavam já na parte do mundo. O século XX vai trazer riquezas, o petróleo, que Angola é um dos países mais ricos em termos deste tipo de riquezas, os minérios e sobretudo o café. Vai ser a grande fortuna de Angola durante o século XX, é o café. Isso vai também trazer muitas e muitas pessoas, vão chegando e também vão aparecendo, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, todos os movimentos de independência que se querem libertar dos europeus, claro. Tudo isto, nós sabemos, vai terminar numa guerra e depois de 1974 chega ao fim a presença portuguesa que durou mais coisa menos coisa, 500 anos. São 500 anos que eu acho que não deixaram grandes saudades em Angola, seguramente. Agora, se o legado do Governador-Geral continua vivo na belíssima cidade de Luanda, também continua viva a memória do comércio de pessoas, que foi precisamente do porto de Luanda que se fazia. O Paulo Dias de Novaes morreu faz hoje 434 anos.